Seriam os investimentos sustentáveis a resposta ideal para o capitalismo malvadão? Fica aí que o vídeo de hoje é sobre isso. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Money Hood. Eu sou Eduardo Souza e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que são os investimentos sustentáveis. Mas antes, deixa aí o seu joinha, compartilha o vídeo e se inscreve no canal, combinado? Você é do time capitalismo malvadão, comunista? Qual é a sua opinião a respeito do capitalismo? A verdade é que não importa, porque o capitalismo não se importa com a sua opinião. Bem parecido com a gente, né? A gente não costuma dar muita moral para a opinião dos outros, né? Mas isso para mim não é nenhuma coincidência, porque na minha visão, o capitalismo nada mais é do que um reflexo da nossa sociedade. Se você acha o capitalismo selvagem, malvadão, é porque nós somos selvagens e nós somos malvadores. Se você pensa que ele só visa o lucro, que ele não quer saber de mais ninguém, só olha para o próprio umbigo, é porque a sociedade em si age dessa forma. Não é o capitalismo que nos molda, e sim o contrário. Nós é que ditamos a forma como o capitalismo vai se comportar e quais vão ser as coisas que vão ser valorizadas dentro desse sistema capitalista. E é por isso que eu acho que o capitalismo é o sistema que mais conversa com a natureza humana. Não é à toa que ele tem uma adesão tão natural das pessoas, né? Mesmo vivendo hoje em condições talvez não tão favoráveis, muitas pessoas vão preferir as liberdades que o capitalismo provê acima de qualquer outro tipo de sistema de benefício comum. Isso tem a ver com a forma como nós somos e como nós agimos e como o capitalismo enxerga isso e nos reflete como um espelho. Então, se você acha que o capitalismo é malvadão, selvagem, só preza o lucro, adivinha por quê? É porque é assim que a gente age no nosso dia a dia e em nossas vidas. O bem coletivo no sentido amplo, né? Quando a gente sai dos nossos núcleos familiares, do nosso bairro, do nosso prédio, levando isso desde os tempos mais longínquos, esse bem comum total nunca foi uma prioridade dos seres humanos. E o capitalismo reflete bem isso. Mas a gente viu que essa corrida desenfreada do lucro, pelo acúmulo de capital exacerbado com o passar do tempo, foi deixando marcas e está deixando marcas cada vez maiores no nosso meio ambiente, na nossa sociedade, que embora nunca tenha sido uma história de igualdade em nenhum momento da história humana, hoje apresenta índices de desigualdades extremamente altos. Se continuarmos assim, além de exacerbarmos ainda mais as desigualdades sociais, nós vamos muito provavelmente exaurir os recursos dos nossos planetas e causar danos irreparáveis a ele. Mas calma, calma, calma. Eu sei que você já está tendo um tique nervoso aí. Fica tranquilo. Eu falei para você, o capitalismo ele é um reflexo da nossa sociedade. E esses eventos recentes, essas catástrofes climáticas, a poluição dos oceanos, dos rios, do ar, a desigualdade social e as demais desigualdades que existem, né, raciais e de gênero, tudo isso não passou desapercebido. E a cada nova geração, a preocupação, o nível de preocupação com esses temas tem aumentado muito. E isso se reflete em práticas, em ações e atitudes que as empresas estão tomando. Por um lado, para conseguirem sobreviver, para utilizar melhor os recursos, para serem mais eficientes, mas por outro lado, por uma demanda social, para as pessoas estarem mais preocupadas, mais antenadas nesses problemas e estarem exigindo de forma cada vez mais contundente ações que visem reparar problemas ambientais, diminuir a desigualdade social, erradicar doenças, enfim, diversas ações que vão muito além do lucro, que visam realmente o bem-estar social de toda a humanidade. Isso fez com que 3 letrinhas ficassem muito famosas hoje. ESG, que é uma sigla em inglês para Environmental, Social, Governance, que a tradução para o português seria mais ou menos algo como meio ambiente, social e governança corporativa. E essa guia visa ser uma linha de trabalho, um farol para guias de boas práticas nesses ramos, né, ambiental, social e de governança corporativa. Na parte ambiental, visa analisar e avaliar as empresas, os governos que estão trabalhando, por exemplo, em prol de diminuir a sua pegada de carbono, de fazer investimentos em energia limpa, empresas que estejam preocupadas com questões climáticas e o que pode ser feito para minimizar esses impactos, e também a respeito do uso consciente dos recursos naturais da Terra, né? Buscar tecnologias que agridam o menos possível o meio ambiente.
além de ações reparadoras, né, quando o estrago já está feito. Então, recuperação dos oceanos, recuperação de rios, de solos contaminados. A parte social lida com questões de como a empresa se relaciona com seus funcionários, com seus clientes, com as pessoas que estão à sua volta, com a sociedade onde ela está inserida. Isso inclui aspectos de diversidade, segurança do trabalho, relacionamento com a comunidade, responsabilidade social, entre outras coisas. Já a parte de governança visa dar luz em aspectos de como a empresa ela é controlada e administrada. Isso inclui a estrutura de governança, a transparência no trabalho, a ética, a independência do conselho de administração e a prestação de conta aos acionistas. É verdade que hoje em dia ainda são poucas as empresas realmente comprometidas com questões ESG. Elas são principalmente as empresas grandes, que têm mais visibilidade e acabam sendo aquelas que as pessoas acabam exercendo mais pressão, né, e conseguem obter essa transformação um pouco mais rápido. Mas isso pode acelerar e nós investidores, podemos ajudar ao selecionar empresas que sejam verdadeiramente comprometidas com questões ESG quando a gente pensar em fazer um investimento. E que tipo de investimento seria considerado investimento ESG? Primeiro, empresas. Por exemplo, ações de empresas que estejam realmente comprometidas com questões ESG, mas que não seja só de Instagram ou na propaganda, que você consiga validar essas ações, né, que ali no descritivo do que eles estão fazendo em termos ESG, você consiga ali visualizar não só o discurso, mas os projetos e os resultados vindos dessas políticas e dessas práticas. Outra forma de investir em ESG é você investir em fundos, ou seja, pessoas que selecionam empresas comprometidas com ESG, montam ali um fundo de investimento onde eles só fazem investimento nessas empresas e você pode ser um dos cotistas desse fundo. Dessa forma, esse trabalho aí de detetive, de fazer essas análises, poderia ser terceirizado por um gestor de um fundo. Mas, obviamente, aí você tem que entender quem é esse gestor, quais são os indicadores que ele leva em consideração, de que forma ele está fazendo essa avaliação, né, para compor o fundo dele. Mas é uma forma também de você entrar sem ter muito trabalho de ter que ficar investigando aí as empresas e as suas práticas. Uma outra forma também é através de títulos verdes ou sociais. Sempre quando uma empresa lança uma debenture, que seria um título de dívida, o que ela faz? Ela pega dinheiro com o mercado, ou seja, você investe, e ela vai te dizer, olha, eu vou te pagar uma remuneração X ou atrelada a algum índice. Quando um título ele é considerado verde ou social, significa que especificamente para aquele projeto ele tem um impacto ambiental ou social que o torna apto a ser chamado de título verde ou título social. Vou dar um exemplo. Uma empresa que esteja fazendo um projeto para mudar toda a sua matriz energética de carvão para energia solar. Isso, obviamente, é um benefício para a empresa? Mas isso também é um benefício para a sociedade. Ela vai deixar de poluir aquela localidade onde ela está e ela vai passar a atuar agora com energia limpa. Então ela pode lançar mão de uma debenture onde ela vai captar recursos para poder fazer esse projeto e esse vai ser um título verde. Ou um título que tem impactos sociais. Por exemplo, parte do projeto pode ser construção de centros educacionais que possam ser utilizados pelos funcionários e também pelas pessoas ao redor da empresa, né? Seria um impacto social positivo, né? De você ali possibilitar, de repente, num lugar onde não tem acesso a boa educação, você criar ali centros educacionais que possam ser usufruídos por toda a comunidade. E aí, através de índices que vão medir, segundo diferentes critérios, mas que vão medir aí como andam as empresas que seguem a cartilha ESG ou que possuem práticas ESG. Aqui no Brasil existe um índice que é o S&P B3 ESG Index, que você também pode acompanhar. E existem empresas privadas também que fazem uma avaliação de como estão as empresas aqui no Brasil. Eu peguei, por exemplo, essa matéria aqui que indica que o Itaú, a Natura e a Ambev são as empresas em 2022 que, digamos, melhor implementaram políticas ESG aqui no Brasil. Então, existem formas de você procurar saber de empresas ou de fundos ou de índices onde você consegue investir com o propósito, obviamente, de você fazer investimentos bem-sucedidos, mas que tenham uma visão mais ampla. E aí eu toquei num ponto legal. Poxa, investimento bem-sucedido. Pô, de repente eu sou um cara que eu até quero, né, que o mundo melhore, eu quero que
né? Parente queima floresta, parente queima carvão, eu quero que as pessoas sejam tratadas iguais. Mas na hora de colocar o meu dinheiro, o que eu quero saber? Isso aí vai dar certo? Afinal de contas, pô, legal que vocês conseguiram mudar a matriz energética aí, mas se eu perder dinheiro, como é que eu fico? Mas aí que tem uma notícia excelente para vocês. Existem vários estudos que indicam que empresas realmente comprometidas com práticas ESG têm um desempenho acima da média. E é fácil a gente entender por quê. Primeiro, um desempenho financeiro melhor, onde esses estudos indicam que essas empresas têm maior probabilidade de ter um desempenho financeiro sólido no longo prazo. Segundo ponto é a gestão de risco. Essas empresas, como elas estão mais antenadas em questões ambientais e questões sociais, elas conseguem mensurar melhor o risco para determinadas operações, fazendo com que eventuais multas ou prejuízos sejam evitados. Terceiro é o acesso ao capital. Diversas linhas de crédito são abertas para empresas realmente comprometidas com o ESG. Além disso, geralmente, como uma forma de incentivar essas empresas, bancos e governos procuram dar uma taxa um pouco mais atrativa a essas empresas. Além disso, no aspecto de busca de investidores, de acesso de capital por meio do mercado, como eu já falei, tem crescido muito o número de pessoas que estão preocupadas com essas questões, fazendo com que essas empresas sejam preferidas em detrimento de outras que não têm ainda práticas ESG implementadas. 4. Atração de consumidores. Assim como os investidores, que são pessoas, os consumidores também, então cada vez mais consumidores também têm esse tipo de preocupação. Obviamente que para o consumidor final é um pouco mais difícil eles entender se as práticas ESG estão mais no blá 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 ou se são de fato reais, mas como dizem, né, mentira tem perna curta, uma empresa também ela não consegue por muito tempo sustentar uma mentira. Então, com o tempo, os consumidores vão se adequando e vão se firmando com aquelas marcas que realmente têm essa preocupação com o meio ambiente, com a parte social e de governança. O que conversa com o sexto ponto, que é a reputação da marca em si. A marca ela fica mais valorizada, porque ela tem uma perspectiva futura melhor, porque se é uma empresa que está realmente trabalhando com essas questões, já caiu no gosto dos investidores e dos consumidores, você há de concordar que ela deve ter uma vida útil maior, né? A não ser que aconteça alguma coisa. Mas então a marca, né, o valor da marca aumenta muito por conta disso. Número 7, importantíssimo, os custos operacionais. As empresas que estão, por exemplo, mudando a sua matriz energética, buscando energia limpa, eles têm ali um gasto, né, um investimento, mas isso daí não é feito em detrimento daquilo que eles vão estar gastando, né? Vamos trocar aqui para energia solar, mesmo que fique muito mais caro. Muito pelo contrário, os estudos mostram que depois de um certo tempo, e geralmente esse tempo não é muito longo, né? Pensando em tempo de empresas, às vezes 10 anos, 15 anos, você não só já pagou o investimento, como você já reduziu em 30, 40, 50% dos seus custos operacionais por conta desse tipo de ajustes visando, né, ter uma energia mais limpa ou outras práticas de eficiência energética. E um último ponto que eu queria destacar aqui, que seria a diminuição de litígio de passivo. Ora, se você trata melhor o meio ambiente, a chance de você, por exemplo, ter um acidente ambiental é muito menor. Se você trata melhor seus funcionários, se você tem políticas educacionais, de diversidade, de equidade, as chances também é que seus funcionários vão ser mais felizes e você vai ter menos litígios trabalhistas. Então eu, como investidor, eu acho extremamente importante que a gente analise as empresas sobre todos os aspectos. Os financeiros, os de oportunidade, mas também nos aspectos sociais e ambientais e de governança. Afinal de contas, o que a gente quer é construir um mundo melhor, é construir um mundo socialmente mais igual, onde a gente sabe que não vai nunca ter um mundo onde todos sejam iguais e tenham exatamente as mesmas coisas, mas diminuir as desigualdades para que algumas mazelas que nós temos hoje, como violência exacerbada, fome, coisas que hoje já não teríamos que estar passando, mas a gente passa justamente porque a gente não deu ainda o foco e a ênfase necessária para que pessoas, empresas, sistemas e governos mudem nessa direção. Mas eu acho que isso está mudando e os investimentos ESG fazem parte disso. Além de poder nos proporcionar boas oportunidades de investimento, a gente está tornando o nosso mundo melhor e isso faz também com que o dia a dia do investidor, né, o seu dia a dia como investidor, seja muito mais prazeroso.
né? Você ter aquele senso de que você está gerando algo positivo para você, para sua família, mas que você também está contribuindo para que as próximas gerações e para que a sociedade como um todo vivam dias melhores no futuro. É isso pelo vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal. Se você não tem tempo, está tentando buscar construir uma carteira, algo com propósito, com valores que conversem com você e tem dificuldade, não tem tempo, não tem expertise, não sabe por onde buscar, acesse aqui o nosso site, entre em contato com a gente no WhatsApp e marque uma consulta comigo que nós vamos te ajudar aqui na Moneyhood, tudo bem? Um abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau!